No verão passado, Catarina, uma jovem de 20 anos, tomou uma decisão inesperada que mudaria tudo. Depois de meses longe da sua pequena cidade de Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo, ela decidiu surpreender a família, voltando para casa sem avisar. Queria ver os rostos surpresos dos pais, sentir os abraços calorosos e reviver as conversas familiares na cozinha antiga, onde o aroma do café sempre preenchia o ar. No entanto, quando abriu a porta do seu apartamento modesto, foi recebida por um silêncio estranho, pesado, quase palpável. Mobile estava no mesmo lugar, o cheiro familiar da casa intacto, mas havia uma lacuna invisível que fazia o coração de Catarina apertar. Foi então que ouviu uma voz familiar, mas diferente. Catarina? Virou-se rapidamente e viu o irmão mais novo, Tiago, parado no batente da porta. Ele não era mais o menino que ela deixara meses atrás. O rapaz, agora com 22 anos, mostrava-se mais maduro, com ombros largos e um ar confiante que lhe roubava o fôlego. O sorriso, embora discreto, tinha uma profundidade nova, um misto de serenidade e algo que Catarina não sabia decifrar. Tiago! Exclamou ela, largando a mala no chão e avançando para um abraço apertado. Por um instante, o tempo pareceu retroceder, e o mundo lá fora desapareceu. Passaram a noite juntos, numa cozinha iluminada pela luz amarelada do candeeiro pendurado no teto, enquanto os pais tinham ido visitar a avó na aldeia vizinha e só voltariam no dia seguinte. Sentados à mesa, bebendo chá de ervas e conversando sobre a universidade, os planos futuros e os pequenos dramas do dia a dia. Catarina percebeu que Tiago havia mudado de uma forma que não conseguia explicar. Ele parecia mais sério, e ao mesmo tempo, mais vulnerável. Algo na voz dele tocou-a profundamente quando disse: "Tu mudaste muito, Catarina." "E eu, continuo o mesmo." Ela sorriu, mas sentiu o coração acelerar. Mais tarde, enquanto se preparava para o banho, a água quente parecia lavar não só o cansaço, mas também a confusão que sentia. No espelho do banheiro, com os cabelos molhados e o rosto limpo, sem maquilhagem, Catarina sentiu-se diferente. Vestia um vestido leve de algodão, branco com pequenos detalhes em azul, que caía suavemente sobre o corpo, insinuando as curvas sem ser vulgar. Nos pés, umas sandálias rasteiras de couro, simples, mas elegantes, e no pulso um bracelete de prata herdado da avó. Estava livre, pensou ela, mas o que isso realmente significaria? Ao entrar no quarto, Tiago já esperava, sentado na cama com a cabeça ligeiramente inclinada. Havia algo no seu olhar que a fez parar. Ele falou com dificuldade, depois de um longo silêncio. "Estou confuso." Catarina sentou-se perto dele, sentindo o peso do momento. Ele falou da namorada, das brigas, do afastamento súbito, das tentativas frustradas de entender o que se passava. Ela viu o rapaz forte, mas naquele instante vulnerável, quase uma criança perdida. "Tu mereces ser feliz, Tiago", disse ela, abraçando com sinceridade. O calor do abraço parecia dissolver as dúvidas, mas, ao mesmo tempo, algo mudou no ar. O toque tornou-se mais intenso, a proximidade mais palpável. Catarina sentiu um misto de medo e fascínio que não conseguia controlar. Foi nesse momento que a porta da entrada se abriu com estrondo. Os pais tinham regressado. De imediato, ambos se afastaram, como se um segredo invisível tivesse sido descoberto. A voz da mãe ecoou pelo corredor. "Catarina." Ela levantou-se rapidamente, o coração a bater descompassado, tentando recompor a calma. O jantar prosseguiu com conversas triviais, mas os pensamentos de Catarina não saíam daquele olhar, daquela sensação estranha. Era como se algo tivesse sido quebrado, uma linha tênue entre o que era permitido e o que não deveria ser. A noite foi inquieta. Deitada na cama, Catarina revivia cada instante, cada palavra. Pensava se tudo aquilo era real ou fruto do cansaço e da solidão. Mas a verdade é que Tiago estava diferente, e ela também. No dia seguinte, com os pais ausentes novamente, ficaram sozinhos na casa silenciosa. Tiago sugeriu ver um filme, e ela aceitou. Enrolada numa manta no sofá, com as pernas cruzadas e os olhos fixos na tela, Catarina sentia a presença dele perto, aquele calor que a fazia sentir-se viva e ao mesmo tempo vulnerável. Quando ele colocou a mão suavemente sobre a dela, o mundo pareceu parar. "Catarina", murmurou Tiago, a voz carregada de uma emoção que ela mal conseguia entender. "Esquece", respondeu ele, desviando o olhar, mas Catarina não conseguia esquecer. Aquele momento ficaria gravado para sempre, uma espécie de segredo compartilhado entre eles. Mas então, o inesperado aconteceu. Os pais regressaram mais cedo. A tensão entre os irmãos tornou-se quase insuportável, e a normalidade da casa parecia uma máscara prestes a cair. Nos dias que se seguiram, os olhares entre Catarina e Tiago tornaram-se mais cautelosos, mais carregados de significado. Eles evitavam tocar no assunto, mas o silêncio gritava o que as palavras não podiam dizer.
Catarina tentou ocupar-se com as tarefas de casa, passear pelas ruas estreitas da vila e ajudar a mãe, mas a presença de Tiago era como uma sombra que a acompanhava, inescapável e perturbadora. Numa tarde, ela tentou quebrar o gelo. Que tal irmos ao parque? Ou à praia de Almograve? Qualquer lugar que nos tire daqui. Tiago olhou para ela, o olhar aveludado, um sorriso enigmático a surgir. Queres mesmo fugir? Ou estás a fugir de mim? Ela riu, mas por dentro sentia que não havia escapatória. Mais tarde, naquela mesma noite, quando a casa mergulhava no silêncio, Catarina sentou-se junto à janela com um livro, tentando distrair-se. Foi então que ouviu passos. Tiago entrou no quarto sem bater. Estás a fugir de mim? Perguntou, com um sorriso que não alcançava os olhos. O coração dela disparou, e a tensão no ar tornou-se quase palpável. Catarina levantou-se, os olhos brilhando na penumbra. Temos de parar, Tiago. Isto está errado. Ele aproximou-se, hesitante, como se procurasse coragem para dizer algo que lhe queimava a garganta. Por que é que não conseguimos parar? Perguntou ele, a voz baixa. Ela ficou muda, sentindo-se presa entre o desejo e o medo. Nesse instante, a porta do apartamento abriu-se outra vez. A mãe, com a voz firme, chamou Catarina. Tiago, preciso que falem comigo. Os irmãos se entreolharam, sabendo que o que quer que estivesse por vir, mudaria tudo para sempre. O segredo que compartilhavam não podia mais ser escondido, e a linha entre o amor e o proibido começava a desvanecer-se num abismo perigoso. O mistério não estava apenas na relação entre eles, mas numa sombra que pairava sobre a casa, um segredo do passado que ameaçava vir à tona e destruir o que restava das suas vidas. O que aconteceria quando a verdade finalmente fosse revelada? Essa era uma pergunta que apenas o tempo poderia responder. Nos dias seguintes ao jantar tenso, Catarina sentia como se andasse sobre um fio invisível, prestes a romper-se a qualquer momento. A pequena casa em Vila Nova de Mil Fontes, com as suas paredes caiadas e janelas de madeira pintadas de azul, parecia agora um labirinto onde cada corredor ecoava os seus próprios pensamentos confusos. A brisa quente do Alentejo entrava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o cheiro do mar distante e das rosas do jardim da vizinha, mas nada conseguia acalmar o turbilhão que girava dentro dela. Tiago continuava a ser uma presença constante, mas a distância entre os dois aumentava, como se um muro invisível separasse, e ao mesmo tempo, os unisse numa tensão quase insuportável. Ele parecia carregar um peso nos ombros, como se a maturidade lhe tivesse caído em cima num instante, e os olhos azuis que ela sempre conhecera agora brilhavam com uma intensidade diferente, quase perturbadora. Numa tarde de verão, enquanto o sol começava a descer timidamente no horizonte, Catarina decidiu sair para caminhar pelas ruas antigas da vila. Vestia um vestido de linho amarelo, leve e esvoaçante, que deixava os ombros à mostra e marcava suavemente a cintura. Nos pés, umas sandálias de couro cru, gastas pelo tempo, e no pescoço um colar de contas azuis que a mãe lhe dera no último aniversário. O vestido balançava com o vento, e as suas pernas bronzeadas refletiam a luz dourada do sol poente. Ela sentia-se bonita e livre, embora a liberdade tivesse um sabor agridoce. Enquanto caminhava pela praça, viu Tiago sentado num banco, com a cabeça baixa e os braços cruzados. Ao vê-la, ele levantou-se lentamente, o rosto iluminado por um sorriso tímido, mas os olhos não conseguiam esconder uma ansiedade crescente. Catarina, chamou ele, a voz rouca. Ela aproximou-se, o coração a bater mais forte, e sentou-se ao seu lado. O silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas e de uma energia que parecia vibrar no ar. Por que não falas comigo? Perguntou Tiago, a voz quase um sussurro. Não sei o que dizer, respondeu ela, olhando para suas mãos entrelaçadas no colo. Ele puxou-lhe suavemente a mão, e por um momento, o mundo pareceu parar. Catarina sentiu o calor do toque, a suavidade da pele dele, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Eu não quero magoar ninguém, confessou ele, desviando o olhar. Nem eu, murmurou ela, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Tiago aproximou-se, os seus olhos fixos nos dela, repletos de uma sinceridade que a fez perder a respiração. Sabes que está sempre comigo, não sabes? Disse ele, com um sorriso melancólico. Ela tentou sorrir de volta, mas o peso da situação esmagava-a. De repente, uma risada estridente cortou o momento. Era o Joaquim, o velho do café da esquina, que passava por ali, observando-os com os olhos engraçados. Ora, parece que estão a ensaiar para uma novela da TVI. Gracejou ele, abanando a cabeça e rindo alto. Catarina corou, e Tiago soltou uma gargalhada nervosa que quebrou o gelo entre eles. O momento de tensão transformou-se numa pequena bolha de alívio, e os dois amigos riram juntos, esquecendo por breves segundos o peso dos seus sentimentos. Mais tarde, ao regressarem para casa, a noite caía lentamente, e as estrelas começavam a surgir no céu limpo do Alentejo. Catarina sentia o coração apertado, dividido entre o desejo de se entregar e o medo do que isso poderia significar.
No corredor da casa, ouviu passos, e antes que pudesse reagir, Tiago segurou-a pela cintura, aproximando o rosto do dela. Catarina, sussurrou ele, os lábios quase tocando seus pontos. Ela fechou os olhos, sentindo o calor que emanava do corpo dele. Por um instante, tudo pareceu perfeito, até que a porta do quarto rangeu levemente, como se o mundo os estivesse a observar. Tiago. Catarina! Chamou a voz da mãe, suave, mas firme. Os dois afastaram-se rapidamente, os corações a baterem descompassados. O momento de intimidade evaporou-se, deixando no ar uma tensão ainda maior. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa envolvia tudo, Catarina deitou-se na cama, os olhos fixos no teto branco, tentando entender os seus próprios sentimentos. A linha entre o amor e o proibido tornava-se cada vez mais tênue, e ela sabia que, cedo ou tarde, teria de enfrentar a verdade que ambos estavam a esconder. No dia seguinte, a vida parecia continuar como antes, mas Catarina sentia que algo dentro dela se partirá para sempre. Enquanto ajudava a mãe na cozinha, com o sol a entrar pelas janelas e a iluminar os azulejos tradicionais, ouviu o telefone tocar. Atendeu, e do outro lado da linha veio uma voz misteriosa, carregada de urgência. Catarina, precisamos falar. Não é seguro para te ficar aí. Há coisas que ainda não sabes sobre a tua família. O coração dela gelou. Quem seria? E que segredos estavam prestes a vir à tona? A resposta prometia mudar tudo, e o que até agora parecia um jogo perigoso, tornava-se apenas o começo de uma história muito maior e mais sombria. O mistério estava lançado. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho branco, espalhando uma luz suave pelo quarto modesto de Catarina. Ela despertou com um peso no peito, como se a noite tivesse deixado marcas invisíveis em sua alma. Vestia camisola leve, de algodão cru, que desenhava delicadamente as linhas do seu corpo jovem. Os cabelos ondulavam soltos pelos ombros, ainda úmidos do banho. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, refletiam a inquietação que a consumia. Lá fora, o aroma das flores do campo misturava-se com a brisa salgada do Atlântico, criando uma atmosfera aparentemente tranquila que contrastava com o turbilhão interior da jovem. Na cozinha, o aroma do café recém-passado preenchia o ar. A mãe, Dona Teresa, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos num coque bem apertado, mexia numa panela enquanto cantava baixinho uma canção popular alentejana. Catarina entrou, tentando parecer serena, mas a mensagem da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Há coisas que ainda não sabe sobre a tua família. Quem teria sido aquele misterioso interlocutor? E quais segredos se escondiam naquele passado aparentemente pacato da sua família? Tiago apareceu na cozinha com passos lentos, vestindo uma camisa azul clara amarrotada e calças de ganga surradas. Seu olhar cruzou-se com o de Catarina, e por um instante, o mundo pareceu suspenso. Havia uma mistura de preocupação e algo indefinido, quase proibido, naquela troca silenciosa de olhares. Ele se aproximou, sentando-se à mesa com um gesto cansado. Catarina, recebeste alguma novidade? Perguntou com voz rouca, tentando disfarçar a ansiedade que sentia. Ela hesitou, lembrando-se do telefonema, mas não sabia se deveria contar ao irmão. O silêncio prolongou-se, até que, finalmente, decidiu abrir-se. Alguém ligou ontem à noite. Disse que não é seguro ficar aqui e que há segredos da família que eu não conheço. Tiago franziu o senho, a testa marcada por rugas de preocupação. Levantou-se, caminhando até a janela para olhar para o céu cinzento. Isto está a ficar complicado demais, murmurou. Talvez devêssemos sair daqui por uns dias. Catarina sentiu, mas sentia que fugir não resolveria o problema. Aquele aviso misterioso era apenas a ponta do iceberg, e ela estava determinada a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mais tarde, ao arrumar algumas roupas numa mala velha de couro, Catarina vestiu um vestido de linho cru, simples, mas que lhe realçava as curvas suaves do corpo. Nos pés calçou umas sandálias de couro castanho com tiras finas que subiam até os tornozelos, dando-lhe um ar ao mesmo tempo elegante e descontraído. No pulso, um bracelete de prata com desenhos tradicionais alentejanos brilhava sob a luz do candeeiro. Quando saiu do quarto, encontrou Tiago já pronto, com um casaco leve e uma expressão resoluta. No corredor estreito, os dois trocaram um olhar carregado de emoções contraditórias, medo, desejo, culpa e esperança. Vamos, disse Tiago, tentando soar firme. Enquanto caminhavam pela rua de pedras irregulares, o som dos seus passos misturava-se com o canto distante dos pardais e o farfalhar das oliveiras. A vila parecia calma, alheia à tempestade silenciosa que se desenrolava entre os irmãos. Durante a viagem para Lisboa, onde pretendiam procurar respostas, o silêncio dominou o carro. Catarina observava as mãos de Tiago no volante, fortes e firmes, e sentia uma estranha mistura de segurança e inquietação.
O sol poente tingia o céu de tons alaranjados, refletindo-se nas águas tranquilas do Tejo, enquanto na rádio tocava uma canção de Amália Rodrigues, cujo fado parecia contar a própria história da sua alma partida ao chegarem à capital. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrenas, prometendo mistérios e revelações. Catarina sentia um frio na espinha, não apenas pelo desconhecido, mas pela sensação de que algo, ou alguém, os observava de perto. Na pequena pensão onde ficaram hospedados, o telefone tocou inesperadamente numa noite chuvosa. Catarina atendeu com a voz trêmula. Alô? Catarina, é melhor falares comigo antes que seja tarde demais, disse uma voz masculina, baixa e urgente. O que está a acontecer em Vila Nova não é coincidência. Alguém está a seguir-vos. O coração de Catarina disparou. Tiago apareceu atrás dela, os olhos arregalados. Quem é? Perguntou, mas a linha já estava muda. Naquele momento, uma sombra passou pela janela, e um arrepio percorreu a espinha de ambos. Estavam a ser vigiados. Entre olhares trocados e sussurros ansiosos, Catarina e Tiago perceberam que o jogo que começara na pequena vila alentejana era apenas o prólogo de uma trama muito maior, onde antigos segredos familiares, paixões proibidas e perigos iminentes se entrelaçavam como as raízes das velhas oliveiras. E no silêncio da noite lisboeta, uma pergunta ecoava sem resposta. Quem estaria disposto a tudo para manter esses segredos enterrados? O tempo começava a correr contra eles, e o destino preparava uma reviravolta que poderia mudar para sempre o que significava família, amor e traição. Mas, antes que pudessem agir, um grito abafado veio do corredor. Algo, ou alguém, estava prestes a invadir o seu refúgio. A chuva caía em gotas grossas e irregulares sobre os telhados de zinco da pensão modesta onde Catarina e Tiago haviam se refugiado em Lisboa. Lá fora, as ruas estreitas brilhavam sob a luz dos candeeiros antigos, refletindo uma cidade que, àquela hora, parecia ter um segredo sombrio guardado nas sombras dos becos. O silêncio dentro do quarto era quase palpável, quebrado apenas pelo ruído da chuva e pelo som abafado do telefone que continuava a repousar sobre a mesa de cabeceira, como um lembrete inquietante do aviso que haviam recebido. Catarina sentou-se na beirada da cama, vestindo um vestido de cetim verde escuro que se moldava ao seu corpo com delicadeza, deixando à mostra os ombros suaves e um decote discreto que revelava a pele morena iluminada pela luz tênue do abajur. Nos pés, usava umas sandálias de salto médio em tom dourado, que faziam seus tornozelos finos parecerem ainda mais elegantes. O cabelo, solto e levemente ondulado, caía por trás das orelhas, destacando o contorno delicado do seu rosto e os lábios ligeiramente entreabertos, como se estivesse prestes a dizer algo, mas presa pela ansiedade que a consumia. Tiago, vestindo uma camisa branca desabotoada no colarinho e calças escuras, estava encostado na janela, observando a chuva com um olhar distante. Seu cabelo negro estava ligeiramente bagunçado, e a sombra da barba por fazer dava-lhe um ar mais maduro e até um pouco rebelde. As mãos fortes, cruzadas sobre o peito, denunciavam a luta interna que travava contra os sentimentos confusos que a presença de Catarina despertava. De repente, um barulho estranho vindo do corredor chamou a atenção dos dois. Era um som abafado, como passos pesados tentando ser silenciosos, mas falhando miseravelmente. Os olhos de Tiago se estreitaram e ele fez um gesto para que Catarina se mantivesse calma. Fica aqui, murmurou ele, saindo lentamente do quarto para investigar. Catarina engoliu em seco, sentindo o coração bater forte no peito. Ficou imóvel, os dedos entrelaçados no colo, enquanto ouvia o som dos passos pelo corredor. De repente, a porta do quarto foi aberta com violência, e uma figura encapuzada entrou, segurando algo nas mãos. Quem é? Gritou Tiago, aparecendo atrás da figura, com uma voz firme que contrastava com o medo que sentia. A figura soltou um pacote enrolado em papel pardo e desapareceu tão rápido quanto chegará, deixando para trás um rastro de mistério e tensão. Tiago pegou o pacote e voltou para o quarto, fechando a porta com cuidado. O que é isso? Perguntou Catarina, a voz trêmula. Ele desembrulhou o pacote lentamente, revelando um envelope envelhecido e uma pequena caixa de madeira. Dentro do envelope, havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante e antiga. Para Catarina e Tiago, a verdade que procurais está mais perto do que imaginais. Mas cuidado, o passado nunca está morto, e aqueles que vivem nele guardam segredos que podem destruir tudo. Leu em voz alta. O clima no quarto ficou pesado, e Catarina sentiu um arrepio correr pela espinha. A caixa, por sua vez, continha uma pequena chave antiga, com detalhes intrincados que pareciam ter sido esculpidos por um artesão há séculos. Uma chave? Para quê? Perguntou ela, olhando para Tiago. Ele balançou a cabeça, incerto, mas decidido. Só uma forma de descobrir, disse, com um olhar firme. Temos que voltar para Vila Nova de Mil Fontes. Catarina hesitou, o medo e a excitação misturando-se numa tempestade de emoções.
Sabia que voltar significava enfrentar não só os segredos da família, mas também aquilo que sentia por Tiago, um desejo proibido, uma atração perigosa que os dois tentavam negar. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, os dois irmãos planeavam a viagem de regresso, sabendo que estavam prestes a mergulhar numa teia de mistérios e revelações que poderiam mudar as suas vidas para sempre. Mas, mal sabiam eles, alguém os observava das sombras, um vulto silencioso que sorria com malícia. Para essa pessoa, o regresso de Catarina e Tiago não era um problema, era uma oportunidade. E no silêncio da noite, uma pergunta ecoava no ar: quem realmente controla os segredos que o passado quer esconder? E até onde alguém estaria disposto a ir para manter esses segredos enterrados? O jogo estava a começar. A viagem de regresso à Vila Nova de Mil Fontes foi silenciosa e carregada de uma tensão quase palpável. O carro de Tiago serpenteava pelas estradas estreitas do Alentejo, ladeadas por sobreiros retorcidos e campos dourados banhados pelo sol poente. O ar carregava o perfume da terra quente e das ervas aromáticas, mas dentro do veículo, o ambiente era frio, como se um véu invisível envolvesse os irmãos. Catarina vestia um vestido azul marinho de tecido leve, que se movia suavemente com a brisa quando abriu a janela para respirar o ar fresco. O decote discreto e as costas levemente expostas realçavam a delicadeza da sua pele morena, enquanto o cabelo castanho ondulado, preso em um rabo de cavalo frouxo, deixava escapar alguns fios que lhe emolduravam o rosto com naturalidade. Nos pés, sandálias simples de couro, gastas pelo uso, completavam um visual despretensioso, mas com um toque de feminilidade que não passava despercebido. Tiago, ao volante, trajava uma camisa branca de linho de mangas arregaçadas, que deixava à mostra os antebraços fortes e bronzeados, e umas calças caque ligeiramente amarrotadas, fruto das horas de viagem. O rosto, sério marcado por uma sombra de barba, refletia a determinação e o cansaço de quem sabe que está prestes a enfrentar algo maior do que ele próprio. Ao chegarem à vila, foram recebidos pelo silêncio da tarde quente. As ruas estreitas, de calçada portuguesa, pareciam adormecidas, e o vento soprava suavemente, levando consigo folhas secas e um presságio de coisas por vir. A casa antiga da família, com as paredes caiadas e janelas de madeira pintadas de branco, destacava-se contra o céu azul intenso. Dentro, o ambiente estava impregnado de memórias. O cheiro a madeira envelhecida, a cortina de renda dançar ao sabor do vento, o relógio antigo que marcava as horas com um tic-tac constante e quase hipnótico. Catarina e Tiago colocaram as malas no chão e abriram a caixa que trouxeram de Lisboa, revelando novamente a pequena chave antiga. Para que será esta chave? Perguntou Catarina, com a voz baixa e cheia de curiosidade. Tiago aproximou-se da velha estante que ocupava uma parede inteira da sala. Entre os livros empoeirados e objetos antigos, notou uma pequena gaveta com um fecho que parecia encaixar perfeitamente a chave. Com mãos trêmulas, inseriu a chave e girou-a lentamente. A gaveta abriu-se, revelando um envelope amarelecido e uma fotografia antiga em sépia, mostrando dois jovens sorridentes, vestidos com roupas do início do século XX, posando em frente à mesma casa onde eles estavam. A carta dentro do envelope continha uma mensagem enigmática. Para os herdeiros da verdade, o passado é um labirinto onde a luz e a sombra se confundem. O que procuram está escondido onde a água beija a terra e o silêncio guarda segredos que só os corajosos ousam desvendar. Cuidado com aqueles que sorriem, pois nem todos os sorrisos são sinceros. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto Tiago franzia o sobrolho, absorvendo cada palavra. Onde a água beija a terra, será a Ria Formosa? Murmurou ele. Talvez, respondeu ela, olhando pela janela, onde o sol começava a esconder-se atrás das colinas. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa envolvia os irmãos, um sentimento de inquietação tomou conta de Catarina. Deitou-se na cama, vestindo uma camisola de algodão leve que deixava os ombros à mostra, e sentiu o calor do lençol contrastar com o frio que lhe invadia o coração. Tiago bateu suavemente na porta do quarto e entrou, com um olhar que misturava preocupação e algo que Catarina ainda não conseguia decifrar. Catarina, não podemos negar o que sentimos, disse ele, a voz rouca. Mas também não podemos deixar que isso nos destrua. Ela olhou para ele, os olhos brilhando na penumbra. Eu sei, respondeu, quase em sussurro. Mas e se o passado nos puxar para baixo? E se não formos capazes de escapar? Tiago aproximou-se, tocando delicadamente a mão dela. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Por um momento, o tempo pareceu parar. O desejo e o medo misturavam-se numa dança perigosa, e o toque dos seus dedos foi ao mesmo tempo um conforto e uma provocação. Mas, naquele instante, um ruído vindo do corredor partiu o feitiço. Os dois olharam em direção à porta, onde uma sombra se movia lentamente, como um espectro do passado a espreitar. Quem seria? E até onde iriam os segredos que os aguardavam? A resposta estava a um passo, mas o preço para alcançá-la podia ser mais alto do que imaginavam. O jogo continuava, e a linha entre o amor e a perdição tornava-se cada vez mais tênue.